A sociedade está conectada de verdade ou as pessoas andam colapsando com tanto ruído emocional? Olha que existe mais chiado por aí do que no meu sotaque carioca. Mas aqui é o canal para a gente se conectar com tudo que ensina e inspira sobre uma nova consciência de saúde mental. Sintonizou? Eu sou Tânia Abreu, psiquiatra de estilo de vida e sua anfitriã neste programa em que cada episódio é uma jornada de autodesenvolvimento. Esse é o podcast Sintonize. Tá no ar mais um Sintonize, esse podcast que foi feito especialmente para ajudar você a ter autoconexão, conteúdo consistente para sua saúde mental, porque sem saúde mental não tem saúde. E se você não se inscreveu no canal ainda, ativa aqui, se inscreve, ativa o sininho e presta atenção que a gente sempre vai ter um convidado em um assunto essencial para o seu autodesenvolvimento. E hoje a gente vai falar sobre autoestima. E por que a autoestima é tão importante? E para isso eu trouxe uma colega de trabalho, com a qual eu tenho uma parceria de muito tempo, que é psicóloga clínica. Ela tem 24 anos de experiência, deixa eu ler aqui. Ela tem experiência em avaliação, né? Então ela sabe fazer uma avaliação e uma estimulação cognitiva, que é fundamental para você tomar decisões assertivas, se entender, reconhecer as situações. Ela é pós-graduada em psicologia hospitalar, psico-oncologia e neuropsicologia. Então, já sentiu aí, né, o gabarito da minha convidada. Ela é especialista no atendimento de adolescentes e de idosos, ou seja, ela pega os extremos da infância, adolescência e idoso. Eu estou falando da Thaís Romão Martins. Olha, estou honrada de ter você aqui, minha colega de trabalho. Obrigada, Estou feliz, porque tenho certeza que você que vai ficar aqui nesse podcast vai aprender muita coisa, vai se identificar e vai ver aí como é que você pode sintonizar e realizar, como melhorar a sua autoestima. E aí, Thaís, deixa eu te falar aí, né? Assim, você trabalha há muito tempo, né, com psicologia clínica. Uhum. E eu queria que você começasse, assim, me falando para a audiência, o que é, afinal, autoestima? Pois é, né, Tânia? É um tema tão importante de se falar e as pessoas, às vezes, acabam negligenciando um pouco, né? As pessoas pensam assim, autoestima é uma coisa que está lá no alto, uma estima alta. E não, né? Auto de minha, né? Própria. Uma estima que eu tenho sobre mim mesma. Então, assim, como que eu me avalio? Como que eu me percebo? Como que eu consigo sentir as situações que estão no meu entorno? Né? É algo muito introspectivo, uma coisa que se refere muito à minha essência, ao meu ser. Sim. O conceito que você faz de você mesmo, né? Exato. Essa relação afetiva que você tem com as suas qualidades, com as suas limitações, né? Então, essa autodefinição, esse autoconceito que você tem de si mesmo. Exatamente. Né? E a autoestima, ela pode ser elevada ou rebaixada, né? Sim. Então, a gente precisa ficar muito atento aí como é que anda a minha avaliação sobre a minha autoestima, sobre a minha autoimagem, sobre a minha autopercepção e que a baixa autoestima pode ir sinalizando aí pra gente uma série de problemas aí, um sintoma de várias patologias clínicas que a gente acaba avaliando no consultório, né? E eu queria te falar assim, te perguntar assim, muitas pessoas falam assim, eu tenho uma autoestima elevada porque eu vou ao cabeleireiro, porque eu me visto bem, porque eu sempre boto uma maquiagem, porque eu tô na moda, então eu sou uma pessoa que sempre tô com autoestima alta. Isso é verdade sempre? Quer dizer, uma pessoa, eu acho que uma pessoa que se cuida, ela tem alguns elementos, né, de investimento, né? Mas isso significa que a pessoa realmente tem uma autoestima elevada? Não necessariamente, Tânia, porque a autoestima, ela não é sinônimo de vaidade. Né? Quantas pessoas a gente conhece que às vezes passa lá uma tarde inteira no salão, faz o cabelo, faz a unha, a maquiagem, sai de lá, se olha no espelho e fala, tá um lixo. Não me sinto, eu não tô gostando, não ficou bom. Eu tô né? fazendo isso, mas eu tô fazendo isso porque o social me exige, né? Exatamente. Eu não faço por
por um desejo meu, por uma afinidade de escolha minha. Eu faço para agradar o outro. Né? Então, a autoestima, ela vai ser um demonstrativo, né, de que ela está elevada quando eu estou afim com as minhas escolhas, quando eu estou alinhado com o que eu gosto de fazer, com as escolhas que eu faço pareadas às situações que me trazem bem-estar. Quando eu escolho aquilo por mim mesmo, né? Exatamente. Não é por um crivo ou por uma exigência social. Exatamente. Né? Que e nem por uma imagem, né? Então, assim, a pessoa pode ser vaidosa, mas não necessariamente ela está com uma autoestima elevada. Às vezes ela está por fora ali toda bela e formosa, mas por dentro está em frangalhos. Verdade. Né? É verdade. A gente percebe muito isso, né? Muitas pessoas que, inclusive, eu atendi, não sei se você já atendeu no consultório, a pessoa ela vem aparentemente arrumada, com as unhas feitas, mas ela fala, doutor, isso aqui é uma máscara que eu uso. Quantos casos, Tânia, a gente pega no consultório de paciente que chega pra gente extremamente depressivo e conforme você vai avaliando e conversando com ele, ele fala assim, mas ninguém no trabalho percebe, ninguém da minha família percebe, ninguém no meu entorno social, quando eu vou numa festa, quando eu vou em algum lugar, as pessoas não percebem que eu tô com o humor mais depressivo, né? Porque ela consegue pôr essa máscara. Sim. Mas isso não significa necessariamente que ela se gosta, que ela está realizada com as escolhas que ela tem feito, que o estilo de vida que ela está levando está pareado com o que ela gostaria que fosse, né? Então, a gente precisa dissociar um pouquinho essa ideia separar, né? da imagem, né, do que eu mostro para o outro e do que eu realmente percebo e sinto. E como é que a gente poderia pensar assim, tá? Então, o que é autoestima verdadeira? Como é que eu posso dizer que alguém, então, ela tem uma autoestima positiva, né? Ou seja, esse afeto positivo por si mesmo. Como é que seria o parâmetro para saber que uma pessoa, de fato, tem uma autoestima positiva? Eu acho que a gente precisa pensar primeiro como que essa autoestima é formada, né, Tânia? Porque para a gente conseguir identificar se a autoestima está elevada ou rebaixada, a gente precisa entender como que ela vai se formando, né? Alguns parâmetros importantes. A autoestima não é estático. Né? Ao longo da nossa vida, conforme nós vamos passando por processos diários, né? A vivência, a relação social, a interação nos ambientes, o convívio familiar, a cultura que eu estou inserido, tudo isso são moldes que vão formando a minha percepção sobre mim mesmo e sobre o outro. Né? Então, vamos tentar falar isso de um jeito assim, para as pessoas entenderem do ponto de vista bem prático, né? Como é que eu posso saber que uma pessoa, ela realmente, porque a autoestima tem a ver com essa autoaceitação. Autoaceitação, autoconhecimento. Autoavaliação também, né? Como que uma pessoa, como é que a autoavaliação, Thaís, assim, como é que você entende que a autoavaliação, ela é importante para autoestima? Porque esse é um componente, né? Quando a gente pensa em autoestima, isso tem a ver como a pessoa se avalia. Sim. Que é auto, né? A autoestima. É a forma com que ela vai avaliar e perceber os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos, os comportamentos. É a forma com que a pessoa vai interagindo com o meio que ela está. E essa autoavaliação é se regular, né, Tânia? É conseguir perceber de dentro para fora como que ela está interagindo com esse meio e com essas meios sociais onde ela pertence. O que acontece, né? Muita gente se avalia a partir da avaliação dos outros. De fora para dentro. De fora para dentro. Exato. Então, assim, muitas vezes essa avaliação que você está fazendo de você mesmo, ela tem interferência da família, por exemplo, dos valores da família. Dos amigos. Da internet, da padrões moda, culturais, do padrão cultural, né? Então, por exemplo, se você, ao longo da vida, sempre alguém falou para você, né, que você não tem muito valor, porque o valor da família, por exemplo, eu queria que você vamos parar um pouquinho, vamos dar passo para trás, né? Porque esse tema é bem assim, deixa a gente bastante assim, com muita vontade de sair dando conteúdo. Mas vamos dar passo atrás, Thaís. Vamos pensar, autoestima tem a ver com autoavaliação. Sim. O que define uma pessoa se avaliar mal?
Porque aí uma pessoa que tem baixa autoestima, ela está se autoavaliando mal, negativamente, de uma maneira pessimista, de uma maneira menos do que os outros, menos qualificada, com menos direito, com menos valor. Até eu queria que você falasse assim, vamos parar por um pedaço aqui, um recorte da autoestima, que é a autoavaliação. O que define a avaliação de alguém, por exemplo? É um processo que é reflexivo e introspectivo, né, Tânia? É a pessoa com ela mesma. De parar e olhar para dentro, né? É claro que os fatores do externo, eles vão interferir. Muito, então, né? quando eu tenho um feedback positivo sobre algo, a tendência é que eu me valorize, que eu me sinta bem, e que isso me faça fortalecer minha autoestima. Quando eu tenho um feedback negativo, é claro que a tendência é que eu rebaixe um pouco aí essa autoestima e comece a me questionar. Aquela criancinha, aquele adolescente que ele, assim, ele é reforçado pelos pais, que as coisas que ele faz de qualidade, né, de talentos. Então, o talento que vir daquela criança, daquele adolescente, é validado, né? Isso. Então, nossa, você... E o contrário disso é quando os pais, por exemplo, vem uma criança que é mais lenta, por exemplo. Mais tímida. Ou que não é bom em matemática, e todo mundo na família é bom em matemática, é uma família de engenheiros. E aí, a família já começa a falar, esse garoto não é como nós... não tem tanto talento, às vezes ele é avaliado então, dentro do parâmetro familiar. Dentro do parâmetro familiar. Esse é um primeiro, né? Então, assim, por que a autoavaliação é tão importante, Tânia? Exatamente pelo que você está falando. Às vezes, o meio que você está inserido não consegue perceber talentos e predisposições e vontades e escolhas que são importantes para o indivíduo. E Entendi. não para os outros, não para a família. Isso que você está falando é muito interessante, porque você estava me comentando que alguns adolescentes chegam para você exigindo da família ir para terapia. Eu achei isso bem interessante e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Que eles já começam a ver, nesse relacionamento com a família, que as expectativas da família estão, de alguma maneira... detonando... Em dessintonia, porque o adolescente já sofre muita crise, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da formação da autoestima na infância e na adolescência. O que vai acontecendo ali que vai detonando a autoestima, que é importante para o público, para a audiência entender? Quando a gente começa a psicologia, Tânia, a gente aprende algumas coisas interessantes. E a primeira delas, que eu lembro muito de uma professora que era maravilhosa, ela dizia assim, o ser humano é o único bicho que quando nasce, se alguém não pega no colo e põe no peito, ele morre. Né? Então, nós já nascemos dependendo de um vínculo. Nós já nascemos dependendo do outro, né? O bebezinho humano, se não tem os cuidados de uma outra pessoa, ele morre. Vínculo é fundamental, então, né? A formação desse vínculo e a forma com que os pais olham para essa criança, já começa ali a formação de uma autoestima, desde bebezinho, desde o útero, né? Desde antes da criança nascer. É a expressão do olhar, exatamente. Né? É o tom da voz. É conseguir acolher. É conseguir entender a demanda daquele bebê, ele não sabe falar. A dificuldade, quando ele nasce, né? As dificuldades. E em cada período da infância, e isso vai se estendendo ao longo da adolescência, vida adulta e no idoso, né? A autoestima, ela vai se modulando conforme as experiências de vida. Sim. Então, se a gente pega uma criança, né, que tem uma família que tende a ser muito negativa, a ser muito punitiva, a não valorizar, muito crítica, a ter um grau de exigência, uma régua altíssima para que os padrões de exigências familiares sejam cumpridos, aquela criança tende a ter uma autoestima mais abalada. Porque ela não consegue ter no meio algo reforçador suficiente para criar sua estrutura e sua base. E ela vai se sentindo pisando em areia movediça. Fantástico, né? E então a areia movediça faz com que a autoestima fique também muito maleável, né? Muito não firme. E é muito interessante que no processo terapêutico, né? E aí a gente tem pacientes em comum, é muito comum pessoas que têm depressão, ansiedade, pensamento acelerado, TDAH, elas falarem de experiências que de alguma maneira a autoavaliação delas
ficou muito prejudicada, a autoestima ficou muito O prejudicada. autoconceito. O autoconceito. Né? O autoconceito é a forma com que a pessoa se percebe, né? A forma com que ela se intitula. Então, muitas vezes, de tanto ouvir assim, ai, você dá trabalho. Essa criança me dá trabalho, esse aqui... Dá trabalho. Nossa, olha, como é difícil. Você é muito difícil. Como é difícil conviver com você. Ele vai criando um conceito sobre ele mesmo que vai ruindo essas bases da autoestima. Exatamente. Né? Então, se a gente consegue trazer para essa criança, né, um olhar diferente do que ele está acostumado, ambientado a ouvir, e quando você faz um treinamento aos pais, Tânia, porque esse é o grande passo, esse é o grande pan quando você atende criança e adolescente. Você precisa fazer um trabalho conjunto com a família. Porque se você, o adolescente que chega, você comentou, né, Thaís, você falou que hoje em dia é muito diferente, os adolescentes que buscam os pais para que eles venham para a terapia, diferentemente de quando eu me formei, 20 e poucos anos atrás, que era os pais que impunham, né? Você vai pra terapia porque você é uma criança que dá trabalho, você é uma criança difícil, você tá ruim na escola, e aí traziam, os pais impunham que eles viessem. Hoje a gente já tá com uma realidade contrária. Muitos adolescentes têm o âmbito e a vontade de vir para um processo terapêutico, e o que eu percebo é que em muitos momentos os pais bloqueiam esse acesso. Porque fala assim, o que vão pensar do meu filho se ele estiver na terapia? Ah, isso é frescura, adolescência é um período de crise mesmo, né? Também vai passar. Vai passar. E aí o adolescente tá também... A gente tem uma questão que é muito forte, né, nas redes sociais, na cultura dessa comparação excessiva. As né? influências externas. As influências externas. Então, essa comparação que vai minando esse senso que a gente chama de self, que é esse reconhecimento de mim como pessoa no mundo. Então, assim, é muito importante para a criança e adolescente encontrar a sua singularidade, a sua essência. E a família, a escola, os ambientes sociais, de alguma maneira permitirem que essa essência singular... Então, eu vejo que muitos dos nossos pacientes, a gente tem que fazer um processo com eles, da gente fazer até uma maternagem e um estímulo para que eles busquem pessoas que fortaleçam, né, permitam essa singularidade. Uma busca por autoaceitação, né, Tânia? Entender, assim, quais são seus limites, quais são suas imperfeições, né? O que isso vai abalar a tua autoestima? Eu não sou 100% em tudo. Nunca você, ninguém vai ser 100% em tudo. Mas eu preciso saber lidar com essas limitações. Eu preciso conseguir entender de que forma que eu me adapto. Aceitar, né? Exatamente. Aceitar que você não tem que nada. Você não tem que... eu tenho que ser bom em tudo, né? Aí eu atendo muitos gestores, né? Que são pessoas incríveis, que têm uma capacidade de entrega fantástica, mas eles querem mais, e eles querem ser nunca é suficiente. Bons em tudo. Quando você tem essa autoexigência e não aprende a ter uma outra coisa que é muito importante na autoestima, que é a autocompaixão. Autocompaixão. Com certeza. Queria que você falasse sobre autocompaixão, porque tudo isso que a gente está falando, gente, isso a gente aprende a ter, tá? A gente está, num primeiro momento, falando sobre o que define aí, o que atrapalha a autoestima. Queria que você falasse sobre autocompaixão. Autocompaixão, Tânia, é aquela capacidade que eu tenho de ser gentil comigo mesmo. Nós temos tanta compaixão pelo outro, né? Quando um amigo chega e conta um baita fracasso, olha, Tânia, um empresário chega para você e fala assim, Tânia, eu falei 2 empresas. Eu tô me sentindo um lixo porque eu não consegui dar conta, eu não tô bem, eu tô muito abalado. A gente tem uma compaixão para acolher o outro, né? Sim. Você consegue aconselhar o outro de uma forma tão genuína e tão boa, importante. Por que eu não consigo ter uma autocompaixão? Essa tolerância, né? Então, com o que não dá certo, né? Exatamente. A gente tem com o outro e não tem consigo mesmo. É uma compreensão e uma bondade consigo mesmo, né? De entender que nem sempre vai ser sucesso. Nem sempre eu vou ser bem-sucedido nas escolhas que eu faço. Mas que, apesar disso, eu preciso conseguir achar caminhos de sair e buscar o sucesso. Se desta forma não deu certo, como que eu vou mudar para conseguir dar certo, né? Eu não posso paralisar e bloquear. Quando eu não tenho autocompaixão, quando eu não tenho autoeficácia, quando eu não tenho uma autoaceitação,
eu vou minando a minha autoestima a um ponto aonde eu vou desenvolvendo diversos quadros aí, o quadro de burnout, o quadro de ansiedade, um quadro depressivo, Sim, os quadros de TDAH. tudo por falta de autocompaixão. E depois eu quero que, olha só, ela tá falando muita coisa, gente, é que eu tenho que aqui parar que ela é especialista, né? Mas assim, essa questão, você falou de autoeficácia, segura aí, porque o que é autoeficácia e porque a autoeficácia é importantíssimo para a autoestima. Mas vamos voltar aí na autocompaixão, porque tem muita gente com TDAH, né? Tem muita gente com quadros de ansiedade, mas especialmente no TDAH, que você atende aí adolescente, né, com TDAH. Que aí a pessoa, ela usa medicamento, mas ainda assim ela, às vezes, não consegue ser boa em algumas coisas. Como é que a autocompaixão, ela é importante para a gente entender? Eu tenho uma dificuldade de processamento da atenção, da memória, que às vezes melhora bastante com remédio, mas às vezes não melhora tanto. Como é que a pessoa pode desenvolver, o que ela tem que perceber sobre autocompaixão? Ela tem que cultivar, Tânia, uma atitude assim de aceitação incondicional em relação a ela mesma. Né? Ela, em vez de ficar se julgando, se criticando, ela tem que entender quais são esses limites que ela tem. E dentro desse entendimento, ela precisa ir criando recursos. Então, por exemplo, um recurso de autobondade. Eu preciso conseguir ser gentil e compassivo comigo mesmo. Eu preciso baixar minha bola e falar assim, tá bom, isso aqui é uma limitação para mim. Isso aqui não dá certo desta forma. Sim. Eu não consigo, né? De que jeito que eu falaria para um amigo querido sair dessa situação? Eu preciso ter esse ato de bondade comigo mesmo. Porque esse é o primeiro ponto. Mesmo a pessoa, eu noto assim que algumas pessoas com TDAH, Thaís, mesmo elas assim, conseguindo até criar estratégias, elas aprendem estratégias para compensar as dificuldades. E aí elas conseguem os objetivos, mas ainda assim elas usam um chicote. O chicote fala assim, mas eu tenho TDAH. E o problema do diagnóstico, quando o diagnóstico não serve para autocompaixão. Não o diagnóstico, muleta, né? Ele continua ali, né? Como um problema. Uma sina. Uma sina, né? E não a pessoa focando assim, ok. Tem pessoas que, gente, eu era péssima em matemática. Eu consegui passar no vestibular de medicina, assim, porque, nossa, eu bombei na redação, eu bombei nas outras matérias. Compensou. Eu compensei, mas sempre tive uma aceitação de que eu definitivamente sou muito ruim em matemática. Aceitou a tua limitação e soube lidar com ela. Sim. Né? Se eu não vou conseguir passar em medicina focando na matemática, qual que é meu caminho? Eu vou focar em todas as outras matérias para compensar. Sim. E deu certo. E deu certo, mas uma das coisas que eu acho que é bem importante para a autoestima, que é essa avaliação afetiva, positiva que você tem, e que ela é maior, porque eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, Tânia, o teu lugar no mundo ninguém tira. A minha mãe sempre falou isso para mim, era um mantra da infância, adolescência. O seu lugar no mundo, então esse senso de propósito. Norte, sabe? Então eu tenho um lugar no mundo e é meu. E é um lugar que eu vou ocupando. Eu queria que você agora falasse sobre, a gente falou de autoeficácia. Autoeficácia. O que é autoeficácia? Assim, e por que a autoeficácia, presta atenção aí, ó, a autoeficácia, por que ela é importante para a autoestima? A autoeficácia, Tânia, ela é acreditar na própria capacidade de alcançar metas. De fazer coisas. De alcançar objetivos. E ela vai influenciar totalmente na autoestima. Porque uma vez que eu tenho uma capacidade grande de autoeficácia, eu consigo fortalecer a minha autoestima. Quando eu me sinto capaz, quando eu me sinto preparado, quando eu começo a trazer instrumentos e perceber que eu sou muito bom, eu consigo trazer aí vários pilares para baixo da minha autoestima. Sim. Que eu vou reforçando minha base. Sim. Né? De você reconhecer, né? Sou bom nisso. Ou, é claro que num primeiro momento eu acho que
para o adolescente, né, e para o adulto jovem, às vezes ele tem muita dificuldade, porque o que acontece também? A gente vive, você provavelmente vai se identificar. Na hora de falar dos seus defeitos, tem uma lista. Uma galera para falar dos seus defeitos. Inclusive você. Inclusive a gente, né? Nossa, eu não sei fazer isso, eu não tô bom ainda nisso, eu ainda tenho que melhorar isso. Aí você fala tudo que você não tem. Uhum. Esse diálogo tem que mudar. E a gente tem que começar a entender no que a gente é bom. E o fato da autoeficácia tem a ver muitas vezes, de novo, com as pessoas dizerem você é bom. Uhum. E infelizmente, as pessoas só dizem que você é bom quando você ganhou estrelinha de alguém. Quando alguma autoridade, um chefe, um líder, fala assim, você é bom. Uhum. Às vezes, o cara sempre foi bom. Só que por uma questão competitiva, por inveja, ou pela falta mesmo das pessoas serem generosas. Quantos pacientes eu vi isso? Pessoas incríveis, muito habilidosas. Passa invisível. Passa invisível. A autoeficácia, Tânia, ela vai sendo modulada por uma série de situações. Então, as experiências passadas, por exemplo, é uma delas, né? Então, tudo que eu já vivenciei, ele vai me dando know-how suficiente, vai me trazendo uma série de conhecimentos para eu nortear meus próximos passos, né? Minhas escolhas. A modelagem, então, assim, o que as outras pessoas que estão na minha situação costumam fazer? Eu vou buscando os moldes que estão no meu entorno para conseguir entender e me ajustar dentro disso, né? Então, o feedback social. O feedback né? social Assim, e você ter amigos, gente. O que acontece? Isso. Se você não tem uma rede, se você está com a autoestima baixa e você não tem nenhum amigo que reconheça suas qualidades e habilidades e que fale para você, olha, você é bom nisso. Você é fiel, por exemplo, como amigo. Você é carinhoso. Você é empenhado. Você tem abertura. É que as pessoas não sabem nem reconhecer as qualidades dos outros. Né? Porque só vem assim, aquilo que você adquiriu de status. Mas os valores, autoestima, tem a ver com reconhecer valores que são mais essenciais. Sim. Sabe? E o estado emocional, ele conta muito, né, Tânia? Porque dependendo do período que você está passando, em que sintonia que você está emocionalmente falando, se você está num estado mais ansioso, mais depressivo, você tende a ter uma autoeficácia mais abalada, limitada, mais né? limitada. Você começa a não se sentir capaz, né? Então, eu acho que é um alerta importante a gente ficar de olho, né? Quando eu começo a me sentir muito ineficaz, quando eu percebo, assim, situações que eu estou pesando a balança muito mais pro negativo do que positivo, é um alerta, né? É uma bandeirinha vermelha ali acionada para eu falar assim, opa, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, se eu não preciso de ajuda. Né? Deixa eu entender se eu não preciso de um olhar de alguém especializado para me contar o que está acontecendo. Os amigos são de grande valia. Sim. Mas os amigos também, às vezes, eles norteiam dentro das experiências que eles tiveram, né? Dentro da vivência que ele teve, dentro do conhecimento que ele tem sobre você e nas determinadas situações. Exatamente. Né? E sobre o viés dele envolvido naquela situação. O olhar dele, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se a relação entre autoestima e resiliência. Assim, tem uma... O que é? Porque esse termo resiliência, né? Ele é um termo que muita gente já ouviu falar. Se você não ouviu falar, a gente vai explicar. Mas o que é autoestima, né? Tem a ver com resiliência. Eu, antes de te ouvir, né? Eu lembro de uma história que me marcou demais. Que eu vi vários aspectos da autoestima. Eu estava no Paraisópolis, numa roda de terapia comunitária, né? E aí a gente estava falando, quem já passou por uma situação de estar no fundo do poço, estar sozinho, o que fez para superar? Aí, esse era o mote, que todo mundo estava contando as suas experiências. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, e que tinha um homem na roda que ele falou que ele nunca conheceu os pais, que ele era órfão, e ele foi criado por um casal de japoneses que eles tinham uma cultura, era agricultura, ele ajudava lá, aí ele aprendeu alguma coisa de construção civil, e ele não tinha sido registrado.
E esse casal registrou ele como Raimundo. E aí ele falava assim, eu caio, eu tenho epilepsia de difícil controle, assim, ele falou do jeito dele, é uma pessoa muito simples, sabe? Todo mundo ficou muito impactado, que ele era um homem grandão, um homem negro, sabe? E já devia ter uns, sei lá, uns 52 anos, sem os dentes, e ele falando assim, mas uma das coisas que eu tenho comigo é que o meu nome é lindo, o meu nome é Raimundo. E toda vez que alguém fala o meu nome, eu sei. E aí eu lembrei da minha mãe, eu sei que eu existo. Eu existo. E ele falou isso na roda, Thaís, com empoderamento. Ele falou, propriedade. Uma propriedade. E ele falando assim: eu caio, fui eu que construí a minha casinha, não tenho onde cair morto, cai chuva dentro da minha casa. Mas eu sou Raimundo. Aí eu falei, nossa, e todo mundo ficou. Eu escuto o meu nome, eu tenho orgulho. E aí eu canto, e gente, foi tão engraçado, que eu acho que é o tipo de coisa que eu não conseguiria fazer de novo, né? E na hora, a terapia comunitária, às vezes você traz música. Sim. Então, quem lembrar de uma música no meio da roda, canta a música. E aí, na hora que eu escutei isso, uma vez Raimundo, sempre Raimundo, Raimundo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no ar, venceu, venceu, venceu. Uma vez Raimundo, Raimundo até morrer. E na hora que eu cantei, todo mundo ficou assim muito emocionado, né? Tinha uma Raimunda também na roda. Aí ele olhou, ele tava chorando, ele falou: doutora, eu sou Flamengo! Aí a minha colega de terapia comunitária, a Fidelina, ela falou assim: eu não acredito. De onde saiu tudo isso? Que você me cantou o hino do Flamengo com o nome dele. Com o nome dele. Mas foi um momento, assim, que eu falei... E aí a gente falou sobre essa aceitação e resiliência. Resiliência, né? Você sabe que é interessante pensar sobre a resiliência, né, Tânia? Porque a gente, às vezes, também idealiza muito, né? A gente precisa saber até que ponto vai essa capacidade de envergar. Nós trabalhamos juntas numa empresa e a gente tinha milhões de reuniões. E em algum determinado período, eu saía das reuniões e eu ouvia de um chefe assim: nossa, Thaís, você enverga, mas você não quebra. Eu ouvi muitas vezes isso saindo de reunião. E aí, num dos dias, um colega de trabalho, passando por mim, ele sempre participava das mesmas reuniões, ele olhou pra mim e falou assim: pra mim é um absurdo ouvir isso, Thaís, por que ele quer te envergar pra quebrar? Que tipo, eu tô te batendo, que tô te sobrecarregando. É esse? Que absurdo é esse? E aí caiu uma ficha, eu pensando assim, até que ponto é resiliência e até que ponto isso se torna um destruidor de autoestima, por exemplo. Sim. Né? Um grande desestímulo para você continuar fazendo o que você está fazendo. Sim. Uma grande não aceitação, uma grande desvalorização, uma grande ruína da tua autoeficácia. Né? Então, assim, a resiliência por si só, ela é a capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades. É a forma com que a gente vai superar e se adaptar de uma forma saudável sobre as intempéries. Então, assim, a gente precisa saber essa linha tênue. E se valorizando, né? E se valorizar. Eu acho que a resiliência é essa capacidade de dar a volta por cima. É a habilidade de se recuperar. A capacidade de se recuperar mesmo de fatos que são difíceis, de situações, de restrições, de limitações, de dureza. De pressão. E sempre se amando. Né? Então, a resiliência também tem a ver, a autoestima e resiliência estão muito relacionados. Muito. E a resiliência ela é importantíssima para a gente conseguir superar as situações difíceis, né, Tânia? Então, naquele momento em que um colega, observando a situação, apontou para mim, a minha autoestima gritou. Falou assim, opa,
Peraí, né? Pra que você tá passando por isso? E eu comecei a recalcular rotas, porque assim, não faz sentido, né? Tem momentos da nossa vida que, é claro, é importantíssimo você ser resiliente, você não pode sair chutando balde e sair correndo na primeira dificuldade que tem. O que eu tenho visto muito hoje em dia para os adolescentes, tem sido muito difícil, Tânia, no consultório e nos atendimentos, desenvolver a resiliência nos adolescentes. Eles são muito imediatistas. De né? suportar o desconforto, né? Suportar a frustração, o desconforto. O insucesso, né? Hoje nós temos aí na palma da mão um estimulador de dopamina o tempo todo. Né? Então, o adolescente está ali olhando Instagram, vendo videozinhos engraçados em que em pequenos flashes de 20, 30 segundos, eu vou dando pequenas descargas de dopamina que vai trazendo um vício sobre aquilo. Exatamente. E que trazem uma sensação de recompensa imediata. Então, hoje em dia, desenvolver a resiliência nos adolescentes é um ponto primordial no consultório. Sim. Porque eu preciso mostrar para aquele adolescente que nem toda recompensa é imediata. Que nem tudo são flores. Nem tudo é bom e gostoso. Nem tudo produz só dopamina. Sim. Né? Então, é um exercício grande a gente desenvolver essa resiliência, conseguir trazer a importância de, sim, eu preciso saber passar por adversidades, eu preciso conseguir entender quais são os caminhos, quais são os recursos, quais são as alternativas que eu tenho para lidar com aquela situação de dificuldade, mas eu preciso saber reconhecer os momentos aonde está começando a ultrapassar uma linha, aonde eu vou ter minha autoestima abalada, Sim. o meu autoconceito, a minha autoaceitação, todos esses temas que a gente já foi comentando aqui ao longo da conversa. Isso que você falou, né, da dopamina, dessas descargas de prazer, né, da tictolização de tudo, que, né, tem que ser agradável, tem que ser sorridente, tem que dar aquela alegria, aquela euforia. Isso tem a ver também muito com a busca de álcool, de substâncias ativas, né, de cogumelo, de cocaína, de tudo isso que é para buscar prazer, né, rápido. Mas eu acho que muito disso tem a ver com o mundo, essa globalização da informação, né? Que eu vejo, por exemplo... A velocidade de informação. A velocidade e muita informação em tempo real negativa, né? Então, o que acontece também? Guerra aqui... tudo a gente está vendo, a mídia sensacionalista, ela vai trazendo tudo que tem de pior na raça humana. E tá certo, assim, divulgar os fatos. Esse é o papel da TV, né, da imprensa. Mas o que acontece com esse adolescente que está tomando conhecimento desse mundo e começa a ficar assustado com esse futuro, com esse presente com o futuro, ele vai buscar prazeres. Ele vai buscar alienar. E a gente não pode esquecer, Tânia, eu converso muito isso com os adolescentes em consultório, né? O abuso dessas substâncias na fase término de infância, adolescente, até o início de vida adulta, é extremamente prejudicial organicamente falando, fisiologicamente falando. Porque se a gente entende que o cérebro humano, ele se desenvolve até em torno dos 24 anos... E o nosso lobo pré-frontal é o último a terminar de se desenvolver, que é onde tem a inibição aí né, aquele senso crítico, o senso inibitório, os limites, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Se eu penso que eu estou agredindo esta parte cerebral e eu estou dificultando o pleno desenvolvimento dela até ali o início da vida adulta, eu consigo dizer para eles, assim, organicamente você vai causar algum prejuízo, que você vai ter que compensar de alguma forma futuramente. E é importante essa educação do jovem para não se intoxicar e prejudicar o seu desenvolvimento pleno mental, tanto limitando o álcool quanto a própria maconha para um cérebro da criança e adolescente é muito lesivo. Então a gente não quer assim ser moralista de modo algum, né? Até porque cannabis medicinal, ela tem pleno efeito. Você trabalha com idoso, com o adulto maduro, e para o idoso é excelente. Tratamento de dor. Excelente para quadros neurológicos e mesmo até para quadros de humor, para quadros de demência com sintoma neuropsiquiátrico. Mas, gente, não é ser moralista. Para o cérebro da criança e do adolescente é péssimo. É prejudicial. É prejudicial. Então, não só o álcool quanto a maconha e outras substâncias, como essa hiperexcitotoxicidade do excesso das mídias.
Isso também gera neuroinflamação. Isso também gera estímulo em áreas distintas do cérebro, né, Tânia? Se a gente tem esses flashes aí imediatos, tudo, eu vou estimulando sempre a mesma área cerebral. Sim. A tendência de uma hiperestimulação da amígdala, que é um dos locais onde você mais estimula, que é o local onde você tem ali o controle da agressividade, você traz o quê para esse adolescente? Um super desenvolvimento desta área. A tendência é que, numa vida adulta, com esta área super desenvolvida, ela tem uma atuação maior do que as outras áreas componentes ali cerebral. Então, assim, é a mesma coisa de eu falar para uma criança, assim, olha, você vai usar o seu sapato 30, número 30, até você fazer 24 anos. Nossa. Então, é eu querer encaixotar uma forma em algo que está querendo se desenvolver e crescer, e eu encaixotar dentro de algo físico, sim, né? Sim. Que é o efeito do álcool, da droga e etc. Então, assim, a Thaís é muito careta. Não, gente, não sou careta. Não, entendeu? Eu tô dizendo assim, que não, tudo o que é em excesso, tudo o que é fora do controle é prejudicial. Não, e especialmente nessa fase de desenvolvimento. Mas eu queria que você falasse, por exemplo, autoestima, do ponto de vista prático, ela é importante, a pessoa ter autoestima, que a gente já falou que autoestima não tem a ver com necessariamente você andar belo e formoso, ou necessariamente você tá na mídia. Porque muita gente pensa assim, né? Ah, quem tem dinheiro tem autoestima. Quem tá na mídia é amado, basta que eu seja amado por todos, reconhecido por todos, minha estima vai estar lá em cima, né? Autoestima não tem a ver com isso, tem a ver com uma autovaloração, um autoafeto, um autorrespeito. Mas, assim, autoestima é importante para quê? Qual é a consequência de uma pessoa ter uma autoestima positiva? O que isso vai influenciar? A autoestima elevada, Tânia, ela traz, primeiro, né? Eu consegui fazer escolhas pareadas com as minhas capacidades e condições. Né? Eu consigo ter uma interação social e um relacionamento social positivo. Eu consigo ter felicidade, né? Eu acho que no final das contas, o que a gente busca, é claro que não é uma coisa utópica, é você feliz, família Doriana o tempo todo, mas assim, o que a gente busca é que na balança ali, no balancete que a gente faz ao longo da nossa vida, é que os momentos de felicidade e os momentos plenos, onde eu me identifico dentro das atividades que eu estou fazendo, das escolhas, com as pessoas que eu convivo, eu me reconheço dentro daquilo. Eu acho que o grande saldo positivo de uma autoestima elevada é fazer escolhas pareadas com quem eu sou, com a minha essência. E isso traz um benefício emocional gigantesco, porque uma vez que eu estou pareado dentro das minhas escolhas, dentro dos meus desejos, dentro das coisas que me fazem bem, que me trazem prazer, eu dificilmente vou desenvolver e desencadear patologias psicossomáticas, problemas, doenças mentais. Pode ocorrer? Pode, porque existem fatores orgânicos que desencadeiam problemas mentais. A gente sabe disso, né? Não vamos também, né, pintar tudo de cor-de-rosa. Mas existe. Se você é um adulto, onde você manteve uma vida ali com uma autoestima elevada, com boas escolhas e tudo, de repente, de uma hora para outra, desenvolver um quadro depressivo, vamos avaliar. Será que não tem um fator orgânico que está desencadeando essa patologia? Né? Eu acho que a gente precisa ter e eu confio muito no teu trabalho por isso, né, Tânia? Eu sei que você é uma médica muito, muito criteriosa nessa avaliação, né? Tem um olhar muito carinhoso para o paciente, de entender que ele não é único e exclusivamente orgânico e nem único e exclusivamente psicológico, exatamente, né? Você sabe da integralidade de um paciente. Então, uma autoestima elevada, ela vai trazer um saldo positivo no final. Porque você, com uma autoestima positiva, quando você fia consigo mesmo, então você tem autoconfiança. Isso. Quando você tem autorrespeito, você exige de si não o que o outro quer, mas assim, aquilo, você exige se respeitar. E faltou você uma palavrinha. Você fala assim, não vou deixar ninguém faltou mesmo. Uma palavrinha, que é autenticidade. Verdade. Autenticidade é estar de acordo com meus valores, estar de acordo com uma identidade baseada numa autoestima positiva. Né? A autenticidade é fazer escolhas congruentes com quem eu sou, escolhas congruentes com quem eu
eu olho ali dentro, no interior, e qual que é meu propósito de vida, né? Eu estou pareado dentro do... Para que eu vim fazer nesse mundo? Autenticidade, né? Então, assim, é claro que o outro influencia minhas escolhas? Claro. É claro que minha condição financeira também influencia minhas escolhas? Claro. Mas como que eu posso ser autêntico? Como que eu posso ser respeitoso comigo mesmo a ponto de respeitar meus valores? Autoestima é uma coragem, né? É. É uma coragem. É uma coragem de ser legítimo. De ser você. De não esperar do outro apontar o dedo e contar quem você é. É verdade. E nisso, Tânia, assim, o processo terapêutico, ele ajuda muito. Nossa, isso que você falou, só parando, você não deixar ninguém apontar e dizer o que você é. Nossa, isso é muito forte. Porque é muito comum isso, né? As pessoas rotularem. A gente cresce ouvindo, né? Nossa, você é muito inteligente, você vai ser médico, você vai ser engenheiro. A gente cresce ouvindo, né? A gente cresce tendo essa valorização em cima de talentos, né? E aí, às vezes, a pessoa fica super infeliz. Às vezes a pessoa é extremamente artística, Tânia. E ela quer desbravar um outro mundo que não é aquele encaixotado, onde os pais idealizaram ali no berço, né? Olhando para aquele bebezinho que acabou de nascer. Nossa, meu filho vai ser médico. Bem isso, bem isso. Nossa, meu filho vai ser advogado, jogador de futebol. Bem isso. Né? Então, assim, você conseguir se individualizando, você e aí conseguir se percebendo. E aquilo não representa nada da sua essência. E muitas pessoas nem sabem que elas estão em crises existenciais, depressivos, ansiosos, não sabem por que eu estou agitada, eu não sei por que eu tenho uma agitação, parece que nenhum lugar é bom. Porque talvez a pessoa ela esteja cega de entender qual é o próprio lugar. Qual é o próprio lugar? E eu vejo assim, né, que tem sempre uma ideia de que quem é o protagonista? Quem são os protagonistas? E como se não existisse uma constelação em que todos pudessem brilhar. Uhum. Né? E isso é muito triste. Eu vejo que a gente precisa muito, a gente vê muito em pacientes que a gente tem, né, em terapia, que aí eles passam comigo, passam com você e a gente vai pensando assim, o que é central nesse processo em que você vai atendendo, eu vou atendendo e a gente precisa semear, né? Porque ele precisa, aquela pessoa precisa de semeaduras para que ela floresça a questão dela. A originalidade dela, a autenticidade dela. Aí ela fala, eu tô no meu lugar. Uhum. Eu não tô sentindo que eu sou um estranho, que eu tô sentindo um desconforto, que eu não sei de onde vem esse desconforto. Né? Isso é muito profundo. E é um processo de desnude, né? É um processo de desnude. Você vai se despindo dessas couraças que você vai criando ao longo da vida, desses rótulos, desses olhares, né, julgadores, avaliadores, né? O que tem mais valor, o que tem menos valor. A gente vai se despindo disso. Quem é meu irmão, né? E vai começando a achar quem eu sou, né? Meu irmão é assim, né? Você sabe, Tânia, que eu ouvi o padre Fábio de Mello esses dias, ele tem um podcast muito interessante também, e ele dizia assim, quem disse que eu sou obrigado a manter uma relação com um parente só porque é meu parente? E eu achei aquilo tão genuíno e tão bonito, porque assim, às vezes você força uma barra, né, por causa do molde social, mas é uma pessoa tão tóxica na tua vida, é uma pessoa que te faz tão mal. Eu preciso querer mal daquela pessoa? Não preciso, mas eu preciso me disponibilizar ou estar disponível a conviver com uma pessoa que não me edifica, que não me faz bem, né? Eu preciso conseguir ter escolhas. Eu preciso, na adolescência, olhar para o grupo que eu estou frequentando e falar assim, eu estou na mesma sintonia que esse grupo, né? Não é porque eu não tenho opção. Às vezes, assim, eu já estudo na mesma escola há muitos anos, são meus amigos desde pequenininho, mas cada um vai se moldando, cada um vai tomando um rumo. De repente, você muda de um ano para o outro, sai de férias, volta, você olha para aquele seu melhor amigo e fala assim, nossa, mas não tem mais nada a ver comigo. Eu não combino mais com essa pessoa. E você se permitir a olhar para o outro lado, achar novos amigos, a entender quais são suas novas afinidades. Sim. A autoestima é algo modulada a vida inteira. Isso não é flat. Isso. A gente não vai ter uma autoestima uau o tempo todo. Sempre lá. Sempre em qualquer situação. Não. Nosso foco é buscar ter sempre uma autoestima elevada. Tem que vigiar. Esse é o foco. Tem que vigiar. Porque, assim, a pessoa... isso que eu queria
também te perguntar. A autoestima, você chegou a mencionar isso. A autoestima é constante? Ah, então é assim, eu sou uma pessoa com autoestima. Ou então, eu sou uma pessoa que sempre tive baixa autoestima. Isso é uma coisa, é uma constante? Imutável, né? Imutável? Fala pra mim. De forma alguma. E é natural que oscile. É natural que tem dia que eu olho no espelho e falo, nossa, socorro, olha esse cabelo. Olha, Socorro. não sei o quê. Ai, hoje que horror. Né? Mulher, então, aquelas fases, né? Sim, hormonais aí. sim. É normal. Tem dias que eu tô me sentindo menos eficaz, tem dia que eu tô me sentindo menos potente. Em compensação, tem dias que eu tô me sentindo super poderosa, mais eficaz. O nosso grande objetivo é ter sempre a meta no positivo, né? Olhar Sim. ali. Se eu comecei a perceber que eu tô dia após dia me autodepreciando, não dando valor para minhas coisas, não tô conseguindo ter potência, não tô conseguindo ser realizadora, Sim. vamos observar, vamos dar uma mudada aqui, vamos tentar focar no positivo, focar Isso é um processo, Tânia. Existem várias técnicas possíveis para você conseguir desenvolver uma boa autoestima. Mas ainda pensando os fatores que afetam, fazem a autoestima oscilar, né? Eu queria que você falasse assim, quais são os principais, assim, estressores, situações que podem minar, abalar a autoestima, porque olha só o que a Thaís traz, gente. E eu vejo muitas mulheres que elas falam assim, nossa, tem dia que eu tô me sentindo, sei lá, loser, perdedora, que eu não tô com energia, eu não tô, sabe, eu tô me sentindo feia. Algumas dessas mulheres não entendem isso que você falou, que é natural, ninguém tem que nada. Tem que estar todo dia, é normal. Às vezes a gente tem que dizer pro paciente assim, né? Olha, é normal. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa semana foi ruim, tudo bem. Tudo bem, acontece. Então vamos entender por que não tá bom. O que aconteceu? O que você viveu? Porque às vezes a pessoa nem sabe por que ela não tá legal. E aí vai reconhecendo, aconteceu isso. Aconteceu essa situação, ou não dormi bem, ou trabalhei demais, ou foi um tédio essa semana, não consegui fazer nada de legal. E aí você fica, isso mexe no humor, gente. E aí, a autoestima automaticamente na autoestima. Acompanha, né? Agora, o que detona, por exemplo, situações de vida que detonam a autoestima? Eu estou o tempo todo inserido em ambientes pessimistas. Uhum. Isso detona a autoestima de qualquer um. Né? Então eu tô naquele ambiente de casa onde nada tá bom, tudo tá ruim, nada tá gostoso, não tenho nada de prazer, eu não consigo. Ou eu tô numa rotina extremamente entediante, não consigo inserir na minha rotina atividades prazerosas. Isso tudo vai minando, isso tudo vai detonando. Só trabalho, casa. Trabalho, casa, ou estudo casa. Eu chego do estudo, deito, durmo a tarde toda, aí eu levanto, faço exercício, deito, durmo. Gente, a gente precisa ter prazer, a gente precisa ter atividades prazerosas, eu preciso buscar dentro da minha essência, e volto a tudo que a gente conversou de autoconhecimento, de autopercepção, de autoavaliação, o que eu gosto de fazer, o que me desperta interesse, o que me traz prazer fazendo. Uhum. E inserir isso na minha agenda. Porque um executivo, ele é muito bom de colocar lá uma agenda inteira de reunião de trabalho, e ele não é capaz de colocar 1 hora de atividade física, 1 hora de cinema com um amigo, com a esposa ou com o filho. Não é capaz de conhecer um restaurante diferente. Não é capaz de agendar. Gente, é 1 hora. Ele quer ficar rico. Não consigo inserir 1 hora na minha agenda para fazer uma terapia. Eu não tenho tempo. Gente, é 1 hora de uma semana de 7 dias, 24 horas. É 1 hora na semana, né? Então, assim, eu preciso conseguir saber priorizar o que vai ter na minha agenda que me torne eficaz. Sim. Às vezes, eu tenho 1 milhão de reuniões uma atrás da outra e não consigo ser eficaz em nenhuma delas, porque eu não consigo ter uma autoestima suficientemente boa e não consigo ter uma saúde mental suficientemente boa para ser produtivo. Mas eu acho que também um outro detonador, né, da autoestima, que é um gatilho, né, da pessoa, são, por exemplo, situações, além dessas situações de sobrecarga de trabalho, situações trágicas de vida, Sim.
luto, Perda de emprego. luto não tratado, perda do emprego, principalmente se você sofreu assédio moral ou você não foi reconhecido. Muita gente trabalha, dá o sangue e fala assim, nossa, dei o sangue, dei o meu melhor e não fui reconhecido. Então isso fere a autoestima, Sim, né? sim. E as questões hormonais, As questões hormonais. elas afetam O abuso de substâncias. substâncias. Então, o álcool é extremamente depressor, a gente Sim, sabe. sim. Ele traz uma euforia ali momentânea, mas conforme você vai usando frequentemente, ele traz um quadro depressivo posterior, Sim. difícil de tratar, inclusive. As próprias doenças emocionais, as próprias doenças mentais, né? Elas podem minar a autoestima, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A gente está falando várias coisas importantes sobre a autoestima. Então, por exemplo, uma pessoa que, de um modo geral, na infância, na adolescência, era uma pessoa autoconfiante, praticava esportes, aí veio pandemia, pandemônio pandêmico, a pessoa de repente está na época de vestibular, né? Estresse do vestibular, o que é que vai fazer? E aí, de repente, aquela pessoa autoconfiante, aquele adolescente, começa a ficar pessimista, a falar, a se isolar. Autodepreciar. Isso. Quando que a gente deve sinalizar que a autoestima baixa é doença? Quando que a gente deve suspeitar que a autoestima baixa já passou a linha, né? Passou a linha de algo que precisa você desenvolver com boas leituras, com terapia, depois a gente vai falar de tratamento, né, da autoestima. Quando que eu tenho que pensar que a autoestima baixa é doença? Quando ela começa a me impedir de fazer coisas que eu corriqueiramente fazia. Quando você fazia coisas, tinha um desempenho. Um bom desempenho, e de repente virou uma chave. Então eu sempre fui um excelente aluno, agora eu começo a ter um desempenho muito ruim. Ou piora muito, não Ou era tão bom, mas consideravelmente. Né? Então eu tinha o hábito, por exemplo, de estudar frequentemente, pegar meus livros e discutir, fazer exercício, de repente eu perco o interesse em fazer qualquer coisa. Né? Eu paro de ter prazer nas atividades que eu costumava ter prazer. Então, legal. Assim, eu fui esportista, eu adorava fazer esporte, de repente eu odeio qualquer tipo de esporte. A gente enjoa. Né? Então, eu nadei minha vida inteira. Tem que nadar para sempre? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas sim, existem alternativas. Ou caçar outro esporte que tem mais a ver comigo hoje. Mas, então, quando eu começo a perceber que eu vou tirando todas as atividades que me trazem prazer, que me trazem bem-estar, e eu vou incluindo ali só atividades que me põem para baixo, que me deixam mais triste, que me deixam mais improdutivo. Acho que a produtividade é algo que é um sinalizador bom de uma saúde mental. Né? Então, quando você percebe um adolescente que está ali produtivo, né, ativo, que tem conseguido cumprir ali com o que é necessário, é claro. Com aquilo que ele produzia já, né? Mas de repente ele dentro começa... Dentro do padrão que ele sempre teve. Dentro do padrão dele, mas aí eu noto assim, essa coisa da autoestima baixa, dele ficar mais negativo. Mais negativo. E de afetar o sono. De ter falas negativas sobre ele mesmo. Então, assim, eu não presto pra nada, eu sou um inútil, eu sou imprestável. Eu nunca vou conseguir nada. Eu nunca vou conseguir nada, eu sou burro mesmo. Né? Então, assim, quando você começa a perceber uma autodepreciação grande dele em relação a ele mesmo, é o momento de vamos levantar a mão e pedir ajuda. Pensar que essa baixa autoestima não é assim, coisa de adolescente. Vai passar. Né? E procurar ajuda psicológica, porque às vezes a gente não consegue, assim, santo de casa às vezes não vai fazer milagre e na verdade precisa de um especialista, né? E de um cuidado psicológico e muitas vezes médico, sim, né? Porque infelizmente as pessoas só vão procurar atendimento médico quando elas estão muito prejudicadas. Quando já transbordou ali há muito tempo. Quando já está com pensamentos lá de finitude, de fim de vida, quando o adolescente ou quando a pessoa já está pensando que não vale mais a pena viver. Aí pensa em atendimento médico especializado, psiquiatra, porque as pessoas tremem e temem,
né? Sim. Psiquiatria, nossa, né? Acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas eu queria... E relutam em aderir ao tratamento, né, Tânia? Muitas vezes até chega para o atendimento psiquiátrico, mas quando inicia, já fala assim, ai, mas eu não vou tomar remédio. Não quero Ai, tomar mas eu não remédio. quero isso, eu não quero aquilo. Gente, é bioquímico, né? Tem momentos em que o organismo, por si só, não dá conta. E não adianta só a terapia. Tem momentos em que se você não entrar com medicamento, se o médico não fizer uma avaliação adequada e entrar com medicamento para dar um input, para você sair daquele basal que você tá, não há terapia possível que vai conseguir. O paciente fica ruminando, né? Que a gente chama ruminação, que é assim, ficar mastigando aquele mesmo conteúdo em que fica num looping, porque de fato o cérebro ele fica inflamado e a pessoa ela fica numa trilha de autocomiseração, autodepreciação, baixa autoestima. Inclusive, gente, baixa autoestima, ela está central em várias doenças emocionais. Sim. Então, você vê na depressão, você vê baixa autoestima no paciente que tem fobia social, então ele sente que num ambiente social, ele sente inseguro, é inadequado, então ele evita, ele faz uma evitação fóbica. O paciente com pânico, ele passa a achar que, nossa, eu sou um estorvo para as pessoas, eu estou dando trabalho para as pessoas. Então a gente precisa entender que a baixa autoestima ela pode ser um sinalizador de doença emocional. E aí precisa fazer um tratamento integral, que é psicológico, é com suplementação muitas vezes de ômega 3, vitamina D e medicação, para que você volte a se organizar. Uma alimentação adequada. Uma alimentação adequada, né? Porque então, o intestino... Tânia, eu tinha muitos casos de paciente que a mãe chegava e falou assim, o meu filho não presta atenção na aula, ele não consegue, ele chega na escola e dorme as 3 primeiras aulas, não sei o quê. Aí eu vou investigar. Ele jantou 7 horas da noite. Não comeu mais nada, dormiu, acordou, foi pra escola, sem tomar café da manhã. Chega na escola, não toma o lanche da manhã, vai almoçar. Empobrecimento, gente, né? A criança não tem nutriente, o cérebro não tem açuquinha. Sim, o cérebro não tem vitamina, né? Pra conseguir funcionar. Hoje as pessoas têm uma ideia assim, né? Eu quero... Creatina, ele é bom para a saúde cerebral, magnésio, zinco, B12, vitamina B12, vitamina D, ômega 3. Só que tudo isso está presente no alimento. Exato. Tudo isso está presente numa alimentação rica. Exato. Né? Então, assim, a suplementação ela tem um lugar e a gente faz suplementação muitas vezes até a pessoa incorporar os hábitos alimentares saudáveis. De sono. De sono e de alimentação mesmo. Então, ela vai ter que se alimentar em quantidade e qualidade saudável. E muitas vezes vê a estratégia, porque às vezes aquela criança e adolescente sempre comeram de uma maneira sem qualidade, sem riqueza. Hoje o que eu tenho visto muito, Tânia, é a falta de rotina. Uma falta de rotina, assim, geral. Então, os pais não conseguem programar a alimentação da criança. Não conseguem se programar o que vai ter no café, o que vai ter no almoço, o que vai ter na janta, o que a gente tinha facilmente. Né? Poderia acontecer o que fosse, mas sempre tinha o horário do café, do almoço, da janta. Né? Então, o que eu percebo é uma falta de programação. Então, com a falta de programação e rotina, vai qualquer coisa, né? Então, não tem comida, vamos no fast food. Não tem comida, come um sanduíche. Não tem comida, come... E vai indo, vai passando, né? Você vai tapeando o organismo com coisas que não tem nutrientes. Que é pobre, né, na verdade. E é muito interessante isso que você está falando, porque se alimentar tem a ver, é um processo afetivo. É um processo afetivo, amoroso, né? Planejar a alimentação, né? É nutrir, é saborear, né? Então, assim, eu noto que também vários empobrecimentos da vida afetiva tem a ver também, quando você vai ver a vida alimentar da pessoa, é uma vida empobrecida, desse planejamento. A pessoa não sabe saborear as coisas. Na verdade, ela não sabe extrair o sabor das coisas, né? Então tem que ser açúcar, máximo do açúcar para perceber, né? Então tem que ser sal demais. E aí quando você fala assim, você gosta de abacate? Não gosto. Você gosta de cenoura? Não gosto. E aí você vai vendo que a pessoa não come verdura, fruta,
Nada. E aí ela não vai ter esses elementos, micronutrientes, macronutrientes para o cérebro funcionar, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente vai vendo tudo que define a autoestima, é muito multifatorial. Amplo. É multifatorial. Tudo está inserido. Então, a alimentação que eu tenho, a qualidade de sono que eu tenho, a qualidade das atividades prazerosas, além da atividade rotineira, né, o bem-estar que eu tenho dentro das atividades obrigatórias que eu tenho. Então, assim, eu tenho que trabalhar, sou adulta, né? Sim. Preciso ganhar meu dinheiro para me sustentar a família, mas, assim, você teve uma escolha que está pareada com o que você gosta, tem prazer no teu trabalho, né? Ou o teu trabalho é simplesmente para cumprir tabela, ganhar teu dinheiro e fazer as coisas. Porque se for isso, vamos repensar. Recalcule rotas, né? Tem que avaliar vários pilares de como está na autoestima. Você tem que avaliar essa qualidade de essência, né? Então, eu consigo comer com qualidade? Como é que tá essa qualidade? E, nunca aprendi sobre isso, não gosto, quero aprender, estou disposto a aprender. Então, trabalhar na saúde alimentar, a saúde física. Então, é isso que você falou, assim, mas eu não gosto de movimentar. Gente, isso é fato. A movimentação, ela melhora a autoestima da pessoa. A atividade física... Se eu saio para viajar e deixo meu carro um mês parado na minha garagem, Tânia, quando eu voltar, ele não vai ter bateria. Se ele ficar parado, ele não vai, né? Ele não anda. Não pega. Ele não pega. Meu organismo é a mesma coisa. Se eu entrar num estado de inércia e ficar fazendo parado, né? Parado e prostrado e me entregar, ele não anda, ele vai parar. Ele vai parar. A bateria vai arriar. E as pessoas surpreendem, né? E é muito importante, porque quando eu venho os meus pacientes, eu falo assim, dentro do projeto de cuidado, tem que ter movimento. Tem que ter movimento. Mas eu não gosto de suar. Não tenho tempo. Não tenho tempo. E é mais legal quando eles começam a fazer atividade física e aí cada um vai encontrar a sua modalidade. Exato. Que é singular. Você tem que encontrar a sua de se movimentar. Aí fica mais fácil desmamar o remédio. Sim. Separa a medicação, o paciente não recai. Exato. Porque a atividade física, o movimento é fundamental para pegar, para as coisas se conectarem, sintonizarem dentro de você. A atividade física tem um efeito no corpo e na mente. Sim. Mas não gosto. Vai ter que aprender a encontrar o teu momento, o teu gosto. jeito de movimentar. Agora, para a gente aí, antes da gente falar, a gente já está no final, né? E vai falar de tratamento da autoestima. Eu queria que você me falasse da vida social. Que você foi falando assim, eu tenho que ver na minha família, às vezes na família não tá legal, né? Algumas pessoas muito próximas não estão me favorecendo. Como é que você acha que a pessoa ela pode começar a ver que a vida social dela pistas de que a vida social não tá legal para a autoestima? Quando eu começo a não me sentir positivo depois que eu tenho uma interação. Então, a ideia de você ter uma interação social é Como que assim? isso recarregue tuas baterias. Explica. Como é que a pessoa pode entender? Então, a ideia de eu encontrar os amigos, por exemplo, né? Eu vou ter uma interação social com meus amigos da faculdade, por exemplo, né? Eu vou sair para esse encontro é produtivo a ponto de eu chegar em casa feliz, né? De eu chegar com uma sensação de bem-estar, né? Satisfação. Quando eu saio com esses amigos, eu consigo virar uma chave, assim, e consigo deixar mais leve aqueles problemas que eu tenho ou em casa ou no trabalho. Eu consigo compartilhar com eles e sair. Sinto apoiado. Eu me sinto apoiado, eu me sinto valorizado. Eles me ajudam a modular essas sensações ruins de um momento difícil que eu estou passando, né? O saldo é positivo. Ou eu saio com esses amigos e eu volto pior do que eu fui, né? Então, eu saio com um grupo onde só tem despejo de problemas ali. Todo mundo vai, despeja, cada um vai pior do que chegou para casa, né? Sim. Com a bagagem mais pesada do que leve. Depois do encontro, você sente que você bebeu todas, tá de ressaca no dia seguinte, nada produtivo, nada assim de... Putz, que ideia bacana. Nenhum insight eu consegui ter, nenhum movimento eu consegui fazer, né? Nenhuma ideia, nenhum movimento para melhorar mesmo ali meu dia a dia.
muitas vezes eu começo a evitar de encontrar esses amigos, porque o saldo não é positivo. Isso são sinais de que, assim, vamos achar uma turma para chamar de minha, né? Isso é bem legal, Vamos né? procurar alguém que esteja na mesma afinidade, com as mesmas escolhas, com o mesmo movimento, com os mesmos gostos, os mesmos prazeres. E a saúde social, assim, ela pode favorecer ou não a autoestima. Uma coisa também muito frequente é quando você tem amigos que você não pode ser você mesmo, né? Você é uma edição. Ali você só pode falar uma certa quantidade de coisas, né? E você não encontra naquele grupo social realmente um espaço para você Uma ser você liberdade, mesmo, né? Que você falou, legitimidade. Você fica se moldando, você fica se escondendo, você fica colocando uma couraça ali para agradar o outro. Sim. Isso é uma autoestima abalada, né? Você não tá autoconfiante e nem tá buscando um grupo para chamar de seu. É isso que você falou, que eu acho que isso acontece muito com os jovens, em que ele acaba não tem a legitimidade. Aí isso mina a autoestima. Ele não pode ser ele mesmo e ele não vai em busca. Eu acho que a terapia ela trabalha muito nisso, né? De trabalhar na pessoa a abertura para buscar esses pares, esse espaço de legitimidade, né? E de reconhecimento, de identidade. Eu me identifico com esse grupo, com esse determinado grupo, e dentro disso eu me sinto bem e consigo manter minha autoestima elevada, eu consigo manter uma saúde mental em dia, positiva. E aí, para a gente finalizar, quais os tratamentos que você, né, geralmente como psicóloga, você recomenda para pessoas que estão com baixa autoestima? A terapia comportamental, ela é muito direcionada para o aqui e agora, né, Tânia? Ela vai trabalhar bastante, como o próprio nome diz, o comportamento, né? Então, ele vai modulando ali, o terapeuta, ele vai ajudando, traz vários instrumentos, ele vai trazendo vários exercícios para que aquele paciente consiga ir se encontrando e modificando aí alguns padrões que ele estipulou para ele mesmo. Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma das que eu indico bastante, principalmente nessa fase aí de adolescência, porque existem muitos recursos, muitos instrumentos possíveis, né, da gente conseguir trabalhar e trazer uma autoestima aí elevada. Deixa eu só te perguntar, na TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, também ajudar essa pessoa a perceber, né, então o elemento cognitivo, eu perceber a mim mesmo e perceber o entorno, né? Sim. E ver o quanto que eu tô sentindo, os meus sentimentos são favoráveis, são confortáveis. Então, a questão... E ele aprender a substituir, Tânia, aqueles pensamentos autodepreciativos por pensamentos positivos, né? E não tô falando, né, a gente virar uma realidade inexistente, mas assim, é deixar o paciente com aquela autoobservação, com aquele radar apurado, para cada vez que eu tô trazendo uma característica negativa, valorizando o que é negativo, valorizando o que não tá legal, o que eu posso fazer, né, mentalmente, que exercício é esse que eu posso fazer para inverter a polaridade desses pensamentos e encontrar o caminho contrário? Né? Porque é um trabalho de reprogramação mesmo. Sim. Né? É um observador se regulando, Exatamente. né? O tempo todo avaliando e regulando. Exatamente. Além da TCC... Existem as técnicas de mindfulness, né? Que é você fazer uma técnica de concentração, de foco, de atenção, é de você estar presente no momento onde você está. Então, por exemplo, né, existem exercícios muito simples que a gente passa e que todo mundo consegue fazer. Um deles, vou dar um exemplo muito prático, que eu falo muito para os adolescentes. Na hora do banho, eu me identificar, né? Assim, eu preparo ali o banho, a temperatura da água está adequada, né? Eu tô com um ambiente agradável, eu tenho um sabonete que eu gosto de usar, eu tô com uma iluminação que eu gosto ativar as sensações. Ativar todas, estar presente, né? Quanta gente toma banho pensando na agenda do dia seguinte, amanhã eu vou fazer isso, tem que passar no mercado, tem que pegar filho, tem reunião com não sei quem, tem que entrar, tem que gravar, né?
para, né? Então, um momento importantíssimo que a gente tem que ter são as pausas durante o dia, né? É desacelerar o pensamento, é conseguir ter um descanso para o mental, né? Para aquele monte de tarefa mental. Então, o Mindfulness, ele vai trazer, assim, várias técnicas, vários exercícios de foco e concentração no aqui e agora e na atividade que eu estou disposto a fazer, né? Para conseguir silenciar um pouco essa tempestade mental que a gente chega aí no dia a dia. E só um comentário que eu queria falar, o Jon Kabat-Zinn, né, que foi um americano que sistematizou esse método, que ele é baseado em tradições budistas de meditação, mas um dos elementos, quando eu fiz a minha formação, né, em Mindfulness, é o treino da autocompaixão. A gente falou muito como a autocompaixão, a autoaceitação, a flexibilidade mental, entender as adversidades da vida. Isso vem de uma inspiração muito budista, uma compreensão mais sistêmica das coisas, né? E como você vai trabalhando esses elementos, não só porque tem muitas técnicas boas de meditação que aquietam. Então você respira profundamente, você desacelera as ondas cerebrais, afasta os pensamentos, foca num pensamento e aí esse pensamento você aprofunda, você estimula o seu cérebro a focar, não ser multitarefa e ali focar em um pensamento, em uma atividade. Mas uma das coisas que é muito importante no Mindfulness não é só as técnicas de respiração, isso é um componente técnico. Quando eu fiz, né, a meditação, tem muitos, inclusive eu vi cursos de Mindfulness, que eles trabalham só as técnicas de respiração e as técnicas de meditação guiada. Mas o Mindfulness, que o Jon Kabat-Zinn sistematizou, e ele criou um método que realmente melhora depressão, melhora ansiedade, são várias aprendizagens que incluem a autocompaixão. Autoaceitação. Escolha. Né? Flexibilidade mental. As adversidades da vida e como você pode trabalhar a flexibilidade para, né, lidar com isso. Então, é um treino muito mais abrangente. É um treino amplo. É um treino bem abrangente. E existem pílulas do dia a dia que a gente pode ir adquirindo, né, Tânia? Então, assim, eu sentei para almoçar, almoce, né? O telefone você deixa para depois. Daqui a pouco eu olho o WhatsApp, daqui a pouco eu olho se tem mensagem. Senta, olha aquele prato, né? Entende o que está naquele prato, saboreia. Quantas vezes você vai num restaurante ou você sai com alguém, você pede uma sobremesa, você come que você nem percebeu que você comeu? Nem lembra o sabor? Você não estava prestando atenção. O sábio, né? É o que saboreia. É prestar atenção no que você está fazendo. Existem exercícios bestas assim no dia a dia. Eu parei para escovar o dente, perceba o sabor da pasta de dente. Olhe cada dente que a escova está passando, né? Vai tendo a sensação. Isso é atenção plena. Isso é atenção plena. E isso é silenciar a nossa tempestade mental. São exercícios que vão ajudando a gente a caber dentro da gente. Né? O pensamento, ele tende a ser muito expansivo e muito, muito tempestuoso. Então, é a gente conseguir ir apreciar o momento, estimar o momento. Estimar o momento. Bom, estabelecimento de rotina é algo que ajuda a ter uma autoestima boa, porque quando eu consigo estabelecer uma rotina, eu consigo perceber as tarefas que eu estou cumprindo, eu consigo estabelecer se está dando certo ou não está dando certo. Se eu não tenho uma rotina, eu não sei se está dando certo, porque se eu não tenho alvo, eu não sei o que eu preciso fazer, qualquer coisa tá bom. Ou qualquer coisa tá ruim, né? E, claro, estabelecimento de metas palpáveis, né? Eu não quero... eu não vou estabelecer, acordar hoje, hoje eu vou ganhar R$1 milhão num dia. Vamos ter metas palpáveis. Isso vai detonar a sua autoestima. Isso vai detonar, porque quando eu coloco metas inatingíveis, eu vou me sentindo frustrado e isso vai minando toda a minha autoestima, o meu autoconhecimento e tudo mais. Esse senso de realidade é fundamental. Bom, eu acho... E só mais um pontinho, Tânia, que é desenvolver as habilidades sociais. Eu acho que quando você falou da pandemia, eu acho que foi um período onde as pessoas desaprenderam ou elas... Não sei se desaprendeu a palavra, mas negligenciaram um pouco essa condição das habilidades sociais.
E eu acho que está num momento de reaprendizado e reorganização. Sim. Né? O digital, ele Voltar, ajudou muito. voltar a interagir com as pessoas, Exato, né? a voltar a ter uma rotina de interação. A gente desaprendeu a sair, né? Então, hoje, eu vejo muito paciente no consultório que anteriormente tinha o hábito de encontrar semanalmente, mensalmente os amigos, depois da pandemia nunca mais, não voltou para a agenda, né? Então, fica atento, vamos voltar essas atividades para a agenda, porque a interação social, de novo, o ser humano é o único bicho que nasce e morre se ninguém segurar pela mão, Sim. né? Então, nós somos seres sociáveis, Sim. então vamos despertar o nosso social, vamos fortalecer o nosso social para nossa autoestima ficar, ó, lá pra cima. Como diz a música, é impossível ser feliz sozinho, né? E a gente anda em tempos tão difíceis que as pessoas estão falando assim, ai, prefiro cachorro, não quero interagir com gente, não. Mas existem pessoas propulsoras. Sim. Se a gente Sim. desistir da humanidade, e da humanidade com qualidade. Mas para isso, a gente tem que insistir em ser humano. Sim. A gente tem que ser autocompassivo, a gente tem que ter afeto pelas coisas, pela nossa vida, apreciar a vida. E eu quero super agradecer, aí a gente fez aí um podcast com muitos elementos, assim, tenho certeza que as pessoas vão aí se reconhecer em algumas situações e eu te agradeço demais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Aceitado o convite. Esse podcast, ele tem o apoio da Sani, que é uma empresa muito dedicada ao público 60+, e tem todo esse enfoque da saúde psicossocioemocional. Então, eles fazem toda uma avaliação, que é uma avaliação cognitiva. Então, avalia o idoso do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, quer dizer, esse idoso já tem algum sinal aí de que eu preciso fazer um maior investimento, uma estimulação cognitiva. Sempre os programas têm muita estimulação cognitiva, muito enfoque afetivo, né? E social, atividades sociais, atividades práticas para que o idoso se mantenha ativo. E aí eu agradeço super a Sani por estar apoiando o Sintonize. E se você ainda não se cadastrou no canal, faça isso agora. Não deixa de compartilhar e comentar o que você achou de mais relevante aí sobre os aspectos da autoestima, como você se identificou, e não perca mais cada um dos episódios do Sintonize, que cada vez trazem elementos mais para te ajudar na saúde emocional. Então, te encontro no próximo episódio e, Thaís, super grata pelas informações, tá? Obrigada. Tá? Te vejo em breve.